Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica que nem todo mundo sabe o que é serra-copo, certo? Então serra-copo seria isso daqui. Aqui tem outras também. É uma espécie de serra para você fazer furação, ou seja, você utiliza uma furadeira para fazer esse processo. A vantagem da serra-copo é o que? Ela permite para você fazer furos grandes e com perfeição também, quando fosse a exigência. Muitas vezes aqui é só utilizado para vazar, por exemplo. Às vezes você olhar em alguns móveis, principalmente que você coloca equipamentos eletrônicos e tal, então tem ali um furinho redondo grande. Isso daqui seria excelente para fazer aquilo lá, para passar fiação por trás. Mas eventualmente você pode ter a necessidade de fazer uma furação maior com outro intuito, como é meu caso aqui. Qual que era a minha questão? Eu precisava fazer um furo justamente para encaixar esse eixo aqui. Esse eixo aqui ele tem 32 milímetros. Eu não ia ter uma broca desse tamanho. Certo? Existem brocas de todos os tamanhos, mas enfim, eu não tenho. Então qual era a minha opção? Utilizar a serra-copo. A serra-copo que eu tenho, que se aproximou mais da medida, porque isso daqui ó, são pecinhas. Então você solta a porca aqui, então você compra um joguinho que vem com várias medidas. A que se aproximou mais do que eu precisava, ela tinha 31 milímetros aqui na circunferência. E o eixo tem 32. Certo? Então é a minha melhor opção. Eu vou fazer a furação com ela. Depois eu utilizo a grosa para alargar um pouquinho mais essa furação. Ou seja, vai ser coisa de 1 milímetro. Na circunferência total vai ser coisa mínima que eu vou ter que tirar. Certo? Então esse tipo de broca acaba exigindo um pouco mais da furadeira. Então uma furadeira mais potente não teria problema, uma furadeira de bancada, como é o meu caso, também não. Outra dica também em relação à serra-copo, quando você precisar fazer furação numa madeira mais espessa. Porque a serra-copo ela é limitada aqui pela sua capacidade, certo? E, em geral, que nem as minhas aqui, elas têm 25, 30 milímetros de capacidade, ou seja, ela começa a fazer a furação, chega um ponto que a madeira toca no final dela, ou seja, ela não consegue descer mais. Então, neste ponto, você tem duas opções. Se ainda assim a sua madeira fosse, por exemplo, um pouco mais fina do que essa que eu estou utilizando, começa por um lado e termina pelo outro. E até mesmo essa é uma dica quando tipo assim for uma madeira mais fina. Nunca utiliza a serra-copo para fazer a furação toda de um lado. Tenta sempre começar por um lado e terminar pelo outro. Isso vai impedir que o pedacinho de madeira que a serra-copo remover entre aqui dentro. Porque às vezes nem sempre ela sai fácil daqui. Às vezes, dependendo, tem até necessidade de você soltar a porca para conseguir retirar o pedacinho. Então fica essa dica. Começa a furação por um lado, quando você perceber que está varando, você vira a madeira de outro lado, se tiver essa possibilidade, e termina a furação. Então o pedacinho vai ficar para fora aqui, você consegue facilmente remover com a mão. Certo? Então essa seria uma dica. No caso da madeira muito espessa, também vale essa mesma dica. Começa por um lado e termina pelo outro. Agora no caso da madeira ser realmente muito espessa, a ponto de que se você começar por um lado e fazer pelo outro também não conseguir terminar, o que você pode fazer é o seguinte: a partir do momento que você já fez essa primeira furação até o limite da serra, as opções que você tem é o seguinte: você começar a pegar uma chave de fenda ou um formão, alguma coisa, e começar a remover esse pedaço aqui central, certo? Removendo isso daqui, quebrando, seja como for, você consegue fazer com que a broca
a serra-copa ela desça mais e assim conclua a sua furação. Ou também outra opção é você utilizar uma broca chata. Depois desse ponto que já demarcou aqui e separou essa furação, você coloca a broca chata e utiliza para remover esse pedaço. Que nem em casos de furo largo, a broca chata seria uma opção também, mas mesmo a minha maior aqui, que é de 1 polegada, deve dar 24, 25 milímetros, ela não chegaria ainda próximo do que eu preciso. Então seria uma diferença muito grande ainda. Quase 8 milímetros. Enquanto que a serra-copo a serra-copo que eu tenho dá uma diferença apenas de 1 milímetro. Então eu só vou concluir isso daqui. E também tem essa possibilidade, ó. Perceba que é o seguinte, eu já furei até o limite e não saiu aqui nem a ponta da broca. Então nesse caso, para você não ter problema em desencontrar o furo, você pega a furadeira normal, uma broca normal, e termina de fazer pelo menos o furo central, para ficar como referência na hora de você virar a madeira. Só vou fazer aqui essa furação. Então, utilizei uma outra furadeirinha de bancada que eu tenho ali. Aquela ali seria mais para hobby, mas é excelente também. E aqui fica o furo de referência, certo? Comecei por aqui para não ter a possibilidade de desencontrar o furo. Só vou tomar. Que nem aqui se percebe que o que? Foi no limite da capacidade. Pode ver que o máximo que ela chegou por um lado foi aqui e o máximo pelo outro aqui. Como ficou um pedaço muito pequeno, só de forçar ele acabou quebrando. E agora aqui, como eu disse, seria este. Então, ó, até nesse caso aqui ele já encaixou bem. Mas ainda está travando um pouquinho ali onde ficou o pedaço. Então daí entra essa grosa aqui. Percebe que de um lado ela é reta e do outro ela é meio côncavo. Então você utiliza para dar um desgastezinho extra aqui assim, ó, ao redor. Eu utilizo uma lixa também para ficar com um acabamento melhor e o encaixe perfeito. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?